Tá aqui na programação, BMC News ao vivo, 12:02. Já quero chamar aqui para a nossa conversa Raoni Rossetti, CEO da Melver, está aqui conosco para bater um papo sobre movimentação do mercado, sobre bolsa que não para de subir nesse mês de junho. Muito bom dia, Raoni, sempre um prazer falar contigo. Bem-vindo mais uma vez aqui à BMC News. Bom dia, novamente, obrigado pelo convite. Ô Raoni, a gente tem visto essa movimentação, mês de junho, engatou aí 8 altas consecutivas, contando com hoje, se fechar desse jeito. A Bolsa tocou 117 mil pontos, um ambiente otimista dos investidores. Queria saber como que você está vendo esse ambiente, como que você está vendo essa, entre aspas, disparada da Bolsa agora no mês de junho. As últimas semanas foram caracterizadas por muitas notícias boas, sobretudo para o mercado financeiro brasileiro. E essas notícias boas estão trazendo um maior apetite a risco pelos investidores. Bom, vamos passar pelas que foram mais relevantes para mim. Primeira, aprovação do novo arcabouço fiscal da Câmara dos Deputados. 2 pontos aqui. O simples fato do arcabouço ter sido aprovado, isso já tirou aquela incerteza dos investidores do que estava acontecendo no mercado. E o texto em si, ele foi bem visto pelos investidores. Segundo ponto, divulgação do PIB. Nós vimos um crescimento de 1,9% nesse primeiro trimestre de 2023, só que aqui tem um ponto importante, que os investidores deveriam ficar bem de olho. Esse crescimento do PIB, ele foi muito concentrado no setor agropecuário, em especial a soja. Então não é que o Brasil melhorou por completo, teve uma concentração muito grande que jogou o nosso PIB muito para cima. A agropecuária avançou 21,6% no período. Foi a maior alta desde 1996. Então, como eu pontuei, eu gostaria de reforçar, não é que a indústria melhorou muito, serviços como um todo, a agropecuária puxou o nosso PIB para cima. Até quando isso vai acontecer? Lembrando que na agropecuária tem uma série de fatores críticos. Câmbio, questões climáticas, dentre vários outros pontos. Outro fator que com certeza tem impulsionado a Bolsa para cima é esse, vou colocar aqui entre aspas, maior controle da inflação. Nos últimos meses nós vimos uma redução ali da inflação. Segundo o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, talvez ela fique até negativa nesse mês de junho, e os investidores, eles olham isso com bons olhos. Mas só para deixar bem claro aqui, o Roberto Campos Neto, ele pontuou que ela pode ficar negativa em junho e depois ela volta para um valor positivo. Mas, bom, essa redução, o mercado gostou do que viu. Isso tudo favorece uma possível redução da Selic no mês de agosto. Eu já até perdi a conta aqui há quanto tempo a nossa taxa de juros ela está no mesmo nível. Bom, outro ponto que vale a pena ser trazido aqui para essa... Eu não vou dizer ainda afobação pelos investidores para comprar ações, para investir em renda variável, mas algo que tem puxado a Bolsa para cima é a valorização do real frente a outras moedas emergentes. E o último ponto é o crescimento do superávit comercial, um dado que os analistas aí de mais longo prazo eles gostam de ver. Então foram várias notícias super boas para o mercado, mas o cuidado que eu trago aqui é o seguinte: eu vejo muitos investidores com uma visão muito curto-prazista, olhando para notícias de muito curto prazo e às vezes montando operações com base nelas, sem ter uma visão um pouco maior do contexto dos vários riscos que circundam nesse nosso mercado. Você muito bem destacou, né? A visão curto-prazista, a gente sabe que também a rentabilidade passada não é promessa de ganho futuro. Se a gente vê essa movimentação de uma bolsa que saiu de 100 mil pontos mais ou menos, 105 mil pontos para 117, uma grande valorização ao longo desses últimos meses, e muita gente tende a projetar que isso seja realidade daqui para frente também, né? Inclusive a gente viu algumas casas revisando target para a Bolsa no fim do ano, 130 e poucos mil pontos, né? E aí o pessoal acha que vai ser um tiro de uma vez, né? Um tiro curto, assim. Mas é melhor não ter também uma
uma visão tão assertiva em relação a isso, sempre tem um pezinho atrás, né? Não necessariamente isso vai acontecer assim de repente, ou pelo menos nos próximos dias, nas próximas semanas, né? É bom sempre ter um pezinho atrás. Sem dúvida. Eu posso trazer um exemplo bem específico de visão curto-prazista? Sim. Eu escrevi sobre ele nos últimos dias, que é o caso da Azul. Eu não invisto em companhias desse setor, mas o caso da Azul me chamou a atenção. Apesar de eu não investir, eu acompanho. As ações de Azul, elas abriram esse ano mais ou menos cotadas a R$11. Elas tiveram uma mínima de uns R$6,70. Elas ultrapassaram R$21 e agora, pouco antes aqui do nosso encontro, eu vi que elas estavam na faixa ali de R$18,50. Bom, em fevereiro, a empresa ela foi rebaixada pela Fitch da nota B para CC-. CC- significa um alto nível de um calote da empresa. A empresa estava com dívidas de 4,5 bilhões, agora eu não lembro se eram 4 bilhões de reais, não de dólares, de reais. Bom, as ações supervalorizaram nas últimas semanas. E aí, quando eu fui ver alguns comentários de analistas, de especialistas do mercado, o que eles estavam pontuando dessa alta da empresa? Diminuição do preço do barril do petróleo e uma maior acomodação do câmbio. Só que a empresa está fazendo agora a 11ª emissão de debêntures para pagar a Raízen, que fornece combustíveis para ela. Ou seja, em fevereiro, a empresa estava quase quebrando. A empresa agora valorizou mais de 3 vezes da mínima para cá, e parece que as pessoas esqueceram que em fevereiro ela estava num estado lamentável, e os motivos da alta de agora, parece que os grandes nomes do mercado esqueceram o que estava acontecendo há pouco tempo. Esse daqui é um outro exemplo de visão ultra curto-prazista, sem entender o contexto como um todo, sem olhar para trás e ver quais são as várias peças de um grande mosaico que existe por trás de cada empresa, que acabam sendo desconsideradas para aqueles que só operam notícias. Raoni, Paula Moraes agora, quero trazer aqui alguns pontos também para a nossa conversa. Você trouxe aí uma visão importante, a gente falou até dessa perspectiva de um curto prazo, falando um pouco ainda, né, não só, acho que o cenário como um todo tem trazido, acho que esta visão, principalmente para a gente está vendo aí a Bolsa nesse 117, testando 118 mil pontos, devido a este cenário como um todo que você trouxe, né, a perspectiva até de uma inflação menor, a gente já vê até a curva de juros, principalmente a curta, já mostrando um pouco mais desse, acho que desse otimismo nesse curto prazo, vamos dizer assim. A gente tem dólar também aí, né, um pouco menor, real se valorizando um pouco mais. É claro, temos outros fatores externos, mas eu queria entrar nesse aspecto com você, principalmente em relação ao real frente a outras moedas emergentes, de países emergentes. Como você tem visto essa valorização? Se você acha que existe espaço, inclusive, aí para o nosso real se fortalecer ou se valorizar diante destas moedas dos países emergentes? Eu acho que existe espaço, sim, pelos 5, 6 motivos que eu falei agora há pouco para vocês. A incerteza que havia até então sobre o mercado brasileiro, isso está se acomodando nas últimas semanas. O que me chama a atenção foi a velocidade que o mercado subiu nos últimos tempos, mas eu acho que o real tem um espaço ainda, não acho que é muito grande, tá? Mas para ganhar mais relevância, valorizar em relação a outras moedas emergentes. Maravilha. Felipe, tem pergunta? Senão eu vou continuar aqui. Eu sempre tenho pergunta para o Raoni. Eu queria resgatar um pouquinho, Raoni, aquela história lá que você falou da Azul e a visão curto-prazista. Você falou, não invisto no setor. Eu pensei aqui comigo, nem você, nem o Buffett, nem muita gente, né? Porque dizem que aéreas se não quebrou, vai quebrar. Mas, enfim, tem toda essa visão, toda essa perspectiva que me intriga também, Raoni. Porque é o seguinte, tem empresas ou setores que muita gente gosta de fazer um stock picking, principalmente por conta disso. Olha, a empresa ela tá ruim, tá, mas existe uma possibilidade de ter um ganho no curto prazo. A empresa tá boa, tá, mas existe uma possibilidade dela cair no curto prazo. E é interessante como os investidores
acabam fazendo movimentos ou montando estratégias para aproveitar esses gaps, ou pelo menos esses movimentos de curto prazo. Claro, sem tirar o olho do longo prazo, que a gente sabe que, né, o investidor ele acaba tendo essa perspectiva e a necessidade de olhar para o longo prazo, até para a construção de um patrimônio. Mas, na sua visão, como é importante, é interessante, como aproveitar, de repente, essas movimentações ou essas brechas que se abrem para poder fazer esse tipo de operação? Eu uso essa ideia do stock picking de uma forma diferente. Algumas empresas, elas, por motivos muito óbvios, para mim, nós não deveríamos investir nelas. Por exemplo, o setor de aviação em empresas como a Azul. Vou te dar aqui alguns elementos para isso. Primeiro, é um setor altamente vulnerável a preço de petróleo, é um setor que opera com margens baixíssimas, é um setor muito vulnerável a câmbio, é um setor muito vulnerável à inflação, taxa de juros, desemprego. Então, isso por si só já me faz ficar fora do setor. Perceba que eu não precisei abrir nenhum Excel e fazer uma análise de fluxo de caixa descontado para chegar a essa conclusão. Sim. Eu posso trazer elementos parecidos para o setor de varejo, dentre outros aqui, para a gente discutir. Mas, bom, em relação ao stock picking, muitos investidores, o que eles fazem? Como você muito bem colocou, pegam empresas que estão num momento ali diferente e tentam se posicionar nela para tentar lucrar com um movimento rápido de curto prazo. Eu faço diferente. Eu prefiro pegar empresas muito boas, empresas sólidas, empresas que não são tão vulneráveis a fatores como esse que eu coloquei para vocês. E aí, esses movimentos de curto prazo eu faço por meio de opções. Então, minha grande preocupação é como escolher bons lastros, boas empresas, empresas sólidas, empresas que já passaram por várias adversidades, vários governos, vários cenários de taxa de juros, de câmbio, desemprego. E com base nesses lastros, nessas grandes empresas, eu monto as minhas estratégias com opções para carregá-las por muitos e muitos anos, muito tempo, e lucrar mês a mês por meio desses instrumentos. Você acredita que essa forma é uma maneira mais precisa, mais segura, mais assertiva para se expor à Bolsa, Raoni? Porque, como você muito bem disse, né, existem grandes volatilidades, existem cenário macro que pode impactar no preço ou na percepção de valor de uma empresa. Você acha que essa forma, com opções, acaba sendo uma maneira mais interessante, até mesmo para o investidor comum, né? Porque a gente às vezes tem uma percepção de que montar algumas estruturas acaba sendo um pouco mais complexo, acaba tendo um pouco mais de dificuldade, um nível um pouco mais elevado de conhecimento para conseguir operar nesse sentido? Eu digo que eu tive o privilégio de ter grandes professores nessa minha jornada de mais de 15 anos na Bolsa de Valores. Quando eu era operador, lá na mesa de operações da XP, eu atendia os maiores traders, os maiores gestores, os maiores tesoureiros do mundo, de vários bancos nacionais, gringos e fundos de investimento. E eu fui pegando a forma que eles operavam, e eu tinha a oportunidade de perguntar para eles o porquê eles faziam aquelas operações. Quando eles erravam, eu perguntava o porquê havia dado errado, e aí eu fui aprendendo. E a conclusão que eu cheguei é que operar na Bolsa de Valores é muito mais simples do que parece. Acertar as operações é muito mais óbvio do que parece, desde que você tenha conhecimento das peças importantes para entender esse mercado como um todo. Hoje eu opero daqui, do meu celular, sem precisar ter 8 telas e um computador ultra potente para fazer as minhas operações. Então, essa simplicidade, chegar à simplicidade exigiu de mim muitas coisas complexas. Vários modelos de precificação, muito tempo ali à frente das telas de negociação, muitos bilhões de reais negociados. E aí, uma técnica muito simples, ela acabou aflorando disso tudo, e a forma que eu opero, que eu invisto hoje, é a forma que eu ensino para os meus alunos. Bacana, hein, Raoni? É importante, né? Dizem que você tem que aprender, ou pelo menos deveria aprender, mais com os erros dos outros do que
com seus próprios, né? E se você... até porque quando você erra muito e erra grande, você acaba até saindo do jogo. Mas eu gostei dessa história aí que você falou quando operava na mesa da XP e aprendia com os erros dos grandes operadores, né? Quais seriam os principais erros, Raoni? Você consegue elencar aqui, ou pelo menos o principal erro, quando a gente percebe numa mesa ou numa grande estrutura, como você comentou aí? O que você consegue destacar para a gente aí? Um erro, por exemplo, grande ou importante que você conseguiu visualizar? Lógico. Estratégias de correlação entre setores diferentes. Nossa, já operei muito disso para alguns clientes a pedido deles. Por exemplo, o cliente ele quer fazer uma operação ligada ao setor de consumo e quer fazer a correlação dessa estratégia com o mercado bancário. E, de repente, os setores eles vão para caminhos bastante diferentes e ele perde dos dois lados. Então, isso é um tipo de operação que eu não recomendo, que eu não gosto de fazer. Outro tipo de operação que, infelizmente, eu já vi isso mais pessoas físicas, tá? O investidor institucional, com algumas exceções assim, eles são mais maduros em relação a isso, que é o uso de alavancagem. Uma convicção muito forte em um determinado cenário, aí o investidor vai lá, alavancar significa ter uma exposição maior do que o capital disponível, e de repente o mercado vai para o lado contrário e uma grande perda acaba acontecendo. Eu raramente uso alavancagem, eu opero de forma muito sensata, isso eu acabei aprendendo com grandes gestores de fundos de ações, com visão de longo prazo, novamente, montando estratégias de curto prazo, utilizando opções. Maravilha, Raoni, quero agradecer, sempre um prazer falar contigo, muito obrigada por estar sempre aqui trazendo, né, seu conhecimento, compartilhando aqui com a gente. Até semana que vem.